Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do Colégio Seduca Journey. Vamos continuar o nosso conteúdo maravilhoso dessa disciplina importante que é a Geografia. Conteúdo esse que a gente vem trabalhando questões como a demografia brasileira, né? Então a gente fez toda aquela primeira viagem sobre o que é a demografia, características gerais da população brasileira. E a gente chegou até o vídeo da semana passada, ainda falando sobre demografia brasileira, mas focamos mais nas questões étnicas da população brasileira, formação étnica da população brasileira, fluxos migratórios, também características econômicas da população brasileira, no sentido do seu produto interno bruto, PIB, DH e assim por diante. E nós vamos continuar a falar sobre essas questões, só que agora a gente vai ampliar um pouco, tá? Vamos aprender conceitos de economia mundial e daí também um pouquinho de questões econômicas do Brasil, por isso que o tema da nossa aula é economia mundial e brasileira, certo? Bom, vamos começar então. Primeiro ponto, tá? Eu separei alguns pontos de introdução aqui pra gente e eu gostaria que a gente gastasse um tempinho aqui com eles, pensando algumas coisas sobre esses tópicos aqui, então vocês podem ir acompanhando comigo, tudo bem? Primeiro ponto seguinte, pessoal, quando a gente está falando da economia brasileira, ela é uma economia diversificada. O que eu quero dizer com isso? Uma economia diversificada quer dizer que é uma economia que trabalha em várias áreas, vários setores. Diferente, por exemplo, uma economia que não é diversificada é o caso de algum país, por exemplo, que exporta uma quantidade pequena de produtos, produz poucas coisas, tá? Não em questão de quantidade absoluta de produtos, mas em questão de tipos de produtos, certo? O que não é o caso da economia brasileira, porque a economia brasileira ela é diversificada, a gente trabalha com vários produtos, o Brasil exporta muitos produtos, tá? Bom, além disso, outro fato econômico em relação ao Brasil é que o Brasil é uma das 10 economias mais importantes do mundo, tá? E não só uma das economias mais importantes, faz parte também do grupo chamado BRICS, né? Que compõe ali, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que compõem ali futuras potências econômicas, né? Lógico, mantendo-se os níveis, né, de crescimento, certo? O fato é que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, o PIB do Brasil é muito grande, o produto interno bruto do Brasil é muito grande. Isso não quer dizer que o povo brasileiro é rico, como a gente estudou e conheceu no vídeo da semana passada. Ter um PIB grande não é igual uma divisão igual de renda, de riqueza, né? O produto interno brasileiro ele é grande, o Brasil produz muito, por mais que devido às condições econômicas adversas desse ano, o produto interno bruto brasileiro vai dar uma diminuidinha, tá? Isso é fato, mas mesmo assim o produto interno bruto brasileiro ele é grande, a economia brasileira é grande, é diversificada, produz muito, certo? E alguns fatores que contribuem para o fato da economia brasileira ser grande, produzir muito, ser bem diversificada, é a questão da própria geografia brasileira. O próprio território brasileiro, meus queridos. A extensão territorial do Brasil é muito grande. E além disso, o Brasil é muito rico em recursos, tanto os recursos naturais, né? Então, geração de energia, tanto hidrelétrica, né? A gente também é um país rico em petróleo, né? Não tão quanto os países, óbvio, lá do Oriente Médio e tal, mas um país também com uma grande produção petrolífera. E também, quando a gente olha para esses fatores, né, a gente percebe que eles permitem o desenvolvimento, tá, de uma economia, como eu falei, bem diversificada, na qual a agricultura também cumpre um papel muito importante, certo? Além disso, né, o Brasil, devido nessa diversificação da sua economia e produzir muitas coisas diferentes, o Brasil consegue alimentar o seu mercado interno, tá, em muitas áreas, ou seja, muitos produtos brasileiros são consumidos aqui, só que também, além disso, além de produzir para o mercado interno, o Brasil também é uma economia tão grande que exporta para quase todo mundo, tá? Então exporta soja, exporta carne, tá? São produtos brasileiros que vão para grande parte do mundo, certo? E como a população brasileira é muito grande, né? A gente já passou aí dos 210 milhões
de habitantes e o Brasil tem um grande mercado consumidor, ou seja, dessa população absoluta, dessa população total de cerca de 210 milhões de habitantes, uma grande parte, uma grande parcela dessa população, desse número absoluto da população brasileira é ativa economicamente e consome, né, do próprio mercado interno brasileiro e também do mercado externo. Isso faz com que grandes empresas multinacionais e outras modalidades também voltem suas atenções para o Brasil, né? Então por que aqui no Brasil a gente tem muita empresa de fora que vem se instalar aqui? Porque o mercado consumidor brasileiro é grande, né? O povo brasileiro é um povo muito consumidor, tá? Que consome muito, tanto do seu mercado interno como do seu mercado externo, o que atrai muitos investimentos, muitas empresas que vêm fazer seus negócios aqui porque o brasileiro compra muito, tá? O brasileiro consome muito. Tudo isso faz com que a economia do Brasil seja uma economia de destaque, tá? Porque não adianta nada um país ter grandes riquezas naturais e não ter um mercado aquecido. O que é um mercado aquecido, né? Não é um mercado ali que tá com a cobertinha e tal, uma mantinha. Meu Deus, essa foi horrível. Mas enfim, vocês entenderam. Perdoem minha piada. Mercado aquecido é o mercado que está bastante em atividade, com uma rotação grande, um número alto de compras e vendas, tá? Quando o mercado não está aquecido é quando o mercado não está vendendo muito, né? Então, o mercado interno ele tem que ser aquecido, senão a economia não se desenvolve, por mais que tenha riquezas naturais. O caso do Brasil, a gente tem riqueza natural, a gente é uma grande extensão territorial, o mercado consumidor interno é bem ativo, bem aquecido e também temos a presença externa na nossa economia aqui. Tudo isso contribui para o fato do Brasil ser uma grande economia. Lembre-se, ser uma grande economia não é igual à riqueza do povo, tá? Essa economia gera muito, mas por questões de diferenças econômicas e sociais, não é todo mundo no Brasil que participa dessa grande geração de riqueza que a gente tem na economia brasileira. Tudo bem até aqui? Bom, vou passar aqui para vocês um conceito muito importante de economia. Conceito esse, inclusive, que eu vou cobrar de vocês, tá? Então, fique esperto aí que eu vou passar um negocinho aqui, ó, alerta de prova aqui, então, alerta de prova aqui, presta atenção. A economia é dividida em 3 setores econômicos, tá? Então, fique esperto. Eu posso perguntar, talvez, não sei, né? Talvez. Mas eu posso possivelmente perguntar para vocês quais são os 3 setores econômicos. A economia é dividida em quais setores? E vocês vão ter que saber responder. Setor primário, do que se trata, setor secundário, do que se trata, e o setor terciário. Tudo bem? Vamos ver cada um desses então. O setor primário, tá? Então, ó, veja bem, setor primário, secundário e terciário, tá em ordem aí, tá? Qual que é o setor primário? O setor primário é aquela que junta a agricultura, a pecuária, tá? Então, criação de animais ali, e o extrativismo vegetal, animal e mineral, tá? Ou seja, tudo que tem a ver ali mais direto da natureza, tá? Então, plantação, agricultura, extração de coisas da natureza, certo? E criação de animais, isso aí é o setor primário, tá? Então, por exemplo, se tu falar para mim assim, professor, o meu tio ele é agricultor, e eu perguntar para você, tá, ele é agricultor, de qual setor da economia ele faz parte? Daí tu vai falar, setor primário, ele trabalha na agricultura, ele é do setor primário, certo? O setor secundário da economia é aquele setor da produção de máquinas e equipamentos e também da produção de bens de consumo. Além disso, também no setor secundário se encontra a construção civil e a geração de energia, certo? Então veja bem, aqui a gente já está falando de um contexto mais de bens, de máquinas, de objetos produzidos, certo? Então, por exemplo, o meu pai ele trabalha na fábrica da Renault. Ele faz parte do setor secundário, tá? Ele faz parte da produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo. A minha prima trabalha numa fábrica de eletrodomésticos. Setor secundário, tá, meus queridos? Indústria, setor secundário. Tudo bem?
E por fim, o setor terciário, que é aquele setor da prestação de serviços e do comércio. Então, por exemplo, escolas, hospitais, escritórios em geral, lojas, tá? Lojas de shopping, aquele comércio de rua, tudo isso é o setor terciário, tá? Então, por exemplo, eu aqui, eu faço parte do setor terciário, porque eu estou prestando um serviço, tá? Eu, como outros professores, nós fazemos parte do setor terciário. Tá vendo? Então, por esses exemplos, vocês podem perceber e se localizar em quais são os setores da economia, tudo bem? Setor primário, setor secundário e setor terciário. Beleza? Entenderam isso? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho para rever esses pontos aí que são muito importantes, certo? Bom, na economia também tem uma grande diferença em relação à produção artesanal e à produção industrial, tá, meus queridos? Então, preste atenção que eu vou explicar as diferenças para vocês entre a produção artesanal e o modelo industrial, tá? Bom, quando a gente vê lá na história da humanidade, lógico, aqui não é uma aula de história, né? Isso aí vocês podem perguntar depois pro professor de história de vocês, que inclusive eu ouvi falar muito bem dele, que ele é um ótimo professor, tem um topete bem bonito. Vocês podem perguntar lá para ele depois, certo? Mas aqui na nossa análise geográfica, basta a gente saber nessa questão econômica, é que os primeiros produtos que foram confeccionados pelos seres humanos muito tempo atrás, eles eram produtos artesanais, tá? Ou seja, o que é um produto artesanal? É um produto que é confeccionado um a um, tá? Um por vez, por artesãos, tá? Uma característica importante de um produto artesanal é quando uma mesma pessoa é responsável por todas as etapas da produção, certo? Então, vamos pensar aqui no exemplo de um sapato, tá? Sapato, um tênis, que seja um sapatênis, tá? Vamos pensar aqui num sapatênis. Se eu for fazer um sapato de maneira artesanal, eu sou artesão, eu quero fazer um sapato. Eu tenho que produzir todas as etapas daquele produto. Eu tenho que ser responsável por todas as etapas daquele produto. Então eu que vou fazer a sola, certo? Depois da sola, eu que vou fazer a parte de cima, tá? Eu que vou juntar a parte de cima com a sola e vou colar, ou vou costurar, sei lá. Eu que tenho que fazer o cadarço, fazer os furos pro cadarço, fazer a língua. Eu que vou ter que confeccionar a palmilha e colocar lá dentro. Eu que vou ter que pintar. Eu que vou ter que... Estão entendendo? Isso é um processo de produção artesanal, porque a pessoa é responsável por todos os passos, todas as etapas daquele produto, certo? Então eu, como um sapateiro, eu vou fazer um sapato artesanal, um sapatênis, eu faço todas as etapas daquele produto, do começo ao fim. Não tem outra pessoa que se mete para fazer, eu faço isso e você faz aquilo. Não, aí já não é mais artesanal, certo? Tudo bem? Entenderam o que é produção artesanal? Então o que acontece? No começo da história da humanidade, tudo era feito de maneira artesanal, tá? Por especialistas, que eram os artesãos. Ok? Só que o que acontece? Com o desenvolvimento urbano e o crescimento demográfico, o crescimento das populações e dos grupos humanos, o consumo foi crescendo também, certo? E isso gerou uma necessidade, a necessidade de que a produção fosse intensificada, porque tinha mais gente consumindo, então tinha que produzir rápido. E a produção artesanal não dava conta. Então, porque, por exemplo, imagina que tenha 5 pessoas aqui, certo? E cada uma queira comprar um par de sapato meu, tá? Então eu vou lá e vou fazer um de cada vez, um par de sapato para cada uma dessas pessoas. Tá? Então vou fazer primeiro para um, vou entregar, vou fazer para outro, vou entregar, vou fazer para outro e assim por diante. Agora imagine se tem lá 50 pessoas e eu tenho que fazer sapato para todo mundo. Vai demorar muito mais tempo, certo? Ou seja, precisa dar um jeito de aumentar minha produção, porque eu sozinho não consigo dar conta de fazer e demoro muito para fazer para atender a demanda ao meu redor, certo? Ou seja, o modo de produção artesanal, veja bem, ele não foi extinto, existe até hoje pessoas que fazem artesanato, né? Uma atividade especializada, né? Geralmente hoje em dia até tem um valor agregado diferente. Olha, tal produto é artesanal. Ou seja, a pessoa fez lá sozinha e tal, cuidando de todas as etapas do processo, tá? Mas, quando a gente está falando de uma produção em larga escala, a produção artesanal não dá certo.
Por que a produção artesanal não dá certo? Justamente porque não consegue suprir as demandas, porque tem muita gente para consumir e a produção artesanal não consegue entregar toda a quantidade de produtos necessária para todas essas pessoas, para todos esses potenciais consumidores, certo? Então, o que acontece? A produção artesanal foi sendo, ao longo do tempo, substituída pela produção que a gente chama de manufatureira, ou a produção de manufaturas, tá? Na qual o artesão ele trabalhava para algum comerciante que ajudava ele no processo, certo? Só que mesmo assim a manufatura também não dava conta, tá, de atender às grandes demandas, principalmente dos grandes centros urbanos. Por isso que foi criado um novo tipo de produção, que foi a produção industrial, o modelo industrial, e esse é o mais importante aqui para a gente hoje em dia, porque é a maior parte do tipo de produção que a gente tem hoje em dia, tá? Isso aqui não é uma aula de história, eu não vou contar toda a história da Revolução Industrial para vocês, mas existe ali algumas coisas que a gente tem que saber, tá? Primeiro, definição de indústria. Tu sabe o que é indústria? Se eu perguntar para ti, defina a indústria para mim, o que tu vai me responder? Tu pode responder da seguinte maneira: a indústria é a atividade que transforma matéria-prima em produtos com o auxílio de instrumentos ou máquinas, certo? Só isso, professor? Olha, veja bem, essa é uma definição simples e direta, mas ela é muito rica quando a gente para prestar atenção nela. Porque o que acontece? Primeiro, quando a gente está falando de uma atividade que transforma matéria-prima em produtos, não é num passe de mágica, né, meus queridos? Eu não tenho aqui, por exemplo, um toco de árvore, daí eu estralo o dedo, surge uma mesa aqui na minha frente, né? Um passe de mágica, mesa. Não é assim que funciona, né? A conversão da matéria-prima em algum produto requer vários passos de transformação. Então, desde o preparo daquela matéria-prima até as aplicações técnicas que vão fazer no futuro gerar aquele produto ali, certo? E qual que é a principal marca do processo de industrialização nesse caminho, tá, de produção? É que o ser humano ele não faz mais esse produto sozinho. Ou seja, numa produção industrial, não sou eu que vou pegar lá o toco de madeira, vou pegar aqui o meu machadinho e vou começar lá até eu fazer lá uma mesa. Não é isso. Senão eu estou fazendo um produto artesanal. Não, no modelo industrial, o ser humano ele é auxiliado por máquinas ou instrumentos, certo? Máquinas ou instrumentos. Tudo bem? Como eu já comentei para vocês, a indústria faz parte do setor secundário, que é a produção de bens de consumo e assim por diante, de máquinas e tal, tá? Então, indústria, setor secundário da economia, tudo bem? Esse processo industrial, meus queridos, ele usou técnicas e tecnologias no desenvolvimento de seus produtos, certo? Os quais mudaram a forma de ver e de viver em sociedade, tornando a vida mais urbana e mais integrada, tá? Então, o processo de industrialização mundial não é só um fenômeno econômico, também é um fenômeno social e mudou a organização social das pessoas, não apenas a questão econômica, tá? A questão econômica, a questão social e, lógico, onde tem economia e questões sociais também tem questões políticas, tá? Então, o processo de industrialização realmente é um fenômeno muito importante, tá? E como é que aconteceu esse desenvolvimento do modelo industrial, tá? A gente tem, na história da humanidade, e isso vocês vão ver de maneira mais aprofundada com o seu gente boa do professor de história de vocês lá no 8º ano, tá? Então no 8º ano vocês vão aprender a história da Revolução Industrial, das revoluções industriais na verdade, porque a Revolução Industrial é dividida em várias fases, mas eu vou só dar um pitaquinho aqui para a gente entender a importância desse movimento aí, tudo bem? Bom, quando a gente está falando de Revolução Industrial, ela é dividida, tá? Em algumas fases. Nós temos a primeira revolução industrial, certo? Inclusive está resumida aí para vocês, que foi o seguinte, tá? A primeira revolução industrial diz respeito àquelas primeiras indústrias que surgiram na Inglaterra lá no século XVIII, certo? E no começo, tá, da revolução industrial, no começo desse tipo de produção, tá, que usa de máquinas, instrumentos,
A produção industrial na Inglaterra, tá, que é o país de origem, começou com máquinas a vapor e teares, certo? Então, tanto que a gente tem a máquina a vapor do James Watt, a gente tem a criação dos teares mecânicos, isso aí mudou o tipo de produção, certo? Além disso, a gente tem como características importantes da primeira revolução industrial o transporte de matérias-primas e dos produtos confeccionados que eram feitos de maneira geral, em maior parte, na verdade, por ferrovias, tá? E essas ferrovias eram lá das Maria Fumaça, né? Dos trens, os trens a vapor, movidos a carvão mineral, tá? Essas são as principais características da primeira revolução industrial, certo? Aqui vocês têm a imagem de um desses teares mecânicos, tá? Então veja bem, antes, numa produção artesanal, por exemplo, para eu fazer uma roupa, eu tinha que ir lá e costurar, né? Tricotar lá, ficar lá. Certo? Com a criação dos teares mecânicos, ou seja, lembre-se, um processo industrial ele é caracterizado pelo uso de máquinas ou instrumentos. O tear mecânico foi um desses grandes instrumentos usados na primeira revolução industrial, porque agora a produção têxtil, a produção de tecidos, ela não era mais feita artesanalmente, mas era feita com o auxílio de máquinas. Isso aí tem um resultado óbvio, pessoal. Qual é o resultado disso? O aumento da produção, óbvio, né? Com o auxílio das máquinas se produz muito mais rápido, certo? Nós temos então também a segunda revolução industrial, que veja bem, a primeira, Inglaterra, século XVIII. A segunda revolução industrial aconteceu a partir do século XIX e se espalhou para outros países, não só na Inglaterra, mas também França, Alemanha, Estados Unidos, entre outros, tá? Também são características marcantes dessa segunda revolução industrial o uso da ciência no estudo de possíveis novas tecnologias, tá? Que inclusive levou ao desenvolvimento de novos materiais como o aço, por exemplo, o aço vocês sabem que é a mistura de outros metais, né? Então a ciência vai estudando e vai incorporando essas novas descobertas científicas na própria indústria. Essa é uma característica importante também. E isso, por exemplo, por que isso é importante? Tá, professor, descobrir o aço lá na segunda revolução industrial. Pô, cara, só que a partir da descoberta do aço, da criação do aço, que é manipulado juntando outros metais, máquinas muito melhores podem ser confeccionadas, instrumentos melhores, e isso aumenta a produção, né? Outra coisa marcante também da segunda revolução industrial foi o uso do petróleo, né? Porque o uso do petróleo potencializou os meios de transportes, né? Porque os veículos que eram movidos a partir de derivados do petróleo, eles eram mais rápidos e tinham maior capacidade de carga do que os que eram movidos a carvão mineral, por exemplo, certo? Também houve durante a segunda revolução industrial a variação de fontes de energia, né? A gente tem aí na mesma época acontecendo as descobertas nos campos elétricos, tá? Então a iluminação pública elétrica surge na época da segunda revolução industrial, tá? Tudo isso vai mudando a economia e é importante, né, na história da economia mundial e consequentemente da brasileira também, tá? Durante a segunda revolução industrial, certo? Aconteceu um fenômeno muito interessante para as indústrias, tá? Principalmente quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito muito importante, conhecido como a Grande Guerra, que aconteceu lá entre os anos de 1914 e 1918, ou seja, comecinho ali do século passado, tá? Então foi durante esse período aí que países do nosso contexto, como Argentina, Brasil, Chile, México, se industrializaram, tá? Ou seja, demorou bem mais lá do que a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar, e do que os países da segunda revolução industrial, como Estados Unidos, França, Alemanha, assim por diante, tá? O Brasil começou a se industrializar só no século XX, tudo bem? E durante essa fase, tá, no século passado, século XX, foram adotados alguns modelos industriais muito famosos e que mudaram a história da economia e da indústria mundial, como por exemplo o Fordismo e o Toyotismo, tá, meus queridos? O que foi o chamado Fordismo? Coloquei uma definição super objetiva para vocês e vou cobrá-la, tá? Vocês têm que saber o que foi o Fordismo, tá? Então, o que foi o Fordismo? O Fordismo ele foi um modelo industrial que foi criado ali em 1914
pelo fundador da indústria de automóveis, Henry Ford, tá? Ou seja, sabe a marca Ford, né, de carro? Quem criou foi o Henry Ford, certo? E ele criou um modelo de produção, um modelo industrial que ficou conhecido como Fordismo, certo? E no que consistia, o que era esse modelo industrial chamado de Fordismo? Bom, o Fordismo ele consistia na ideia de linha de montagem, ou seja, linha de produção, no qual o trabalhador exercia apenas uma função. Veja como mudou a coisa aqui. Na produção artesanal, o artesão cumpre todas as etapas do processo produtivo. No Fordismo, ou seja, no processo de linha de montagem, ou seja, de linha de produção, cada trabalhador é responsável por apenas uma etapa do processo produtivo. Ou seja, pensem aqui naquele exemplo do sapatênis que eu falei para ti. Num modelo de produção artesanal, como a gente viu, o artesão, lá o sapateiro, ele seria responsável por todas as etapas do processo, né? Então ele ia fazer a sola, ia fazer o cadarço, ia juntar tudo, fazer a língua do sapato e assim por diante. No tipo de produção fordista ou linha de produção, linha de montagem, cada trabalhador faz uma parte só. Então um vai lá e faz a sola, outro faz a parte de cima do sapato, o outro faz o cadarço, o outro faz a língua, o outro faz o palmilho. Daí o outro vai lá e vai juntando tudo, cola tudo, daí o outro coloca dentro da caixa de sapato. Tá vendo? Isso é uma linha de montagem. E nas fábricas do Henry Ford, era isso que eles faziam. Cada trabalhador auxiliado por máquinas, nunca se esqueçam disso, que a produção industrial ela é caracterizada por um tipo de produção que é auxiliado por máquinas e instrumentos. Então lá no Fordismo, cada trabalhador auxiliado por máquinas faz uma parte lá do carro, né? Então olha essa foto aqui para vocês já vão entender, tá vendo? Isso aqui é uma linha de produção, é uma linha de montagem. Tá vendo que tem um monte de trabalhador espalhado? Por quê? Os carros eles iam passando, iam sendo montados e cada um era responsável por fazer uma coisa. Ah, então eu sou responsável por apertar o parafuso aqui da roda. Então eu só vou ficar fazendo isso. Eu vou apertar o parafuso da roda, eu vou me certificar de que está tudo certinho, daí o carro vai para frente, porque o outro ali vai ser responsável por colocar os faróis, digamos. Daí vai lá pôr o farol. Ah, o outro vai encaixar a placa. Vocês estão entendendo? Isso é uma linha de produção, é uma linha de montagem, é o chamado Fordismo, tá? Criado nas fábricas do Henry Ford, por isso que ficou conhecido como Fordismo. Tudo bem? Outro tipo de produção foi o toyotismo, tá? Então veja bem, Fordismo, Henry Ford. Toyotismo também deriva, né, de uma marca famosa que existe até hoje, que é a Toyota, tá? Que foi um modelo de produção usado a partir de 1970, tá? Então já bem mais próximo aqui da nossa época, né? Então nossos queridos professores Bruno e Marcelo, 1970 eles já eram adolescentes, né? Porque eles são bem velhos, né? Diferente de mim. Então em 1970 eles já estavam correndo, jogando bola, né? Eu só nasci em 1995, né? Não vi o surgimento do toyotismo, tá? Tamo junto, Bruno. Bom, então o toyotismo, que é esse modelo usado a partir de 1970, ele é um modelo de organização da produção e do trabalho que começou, né, a ser usado no Japão, certo? Nas indústrias Toyota, daí que vem o nome toyotismo, tá? E esse modelo depois ele foi copiado para o mundo todo, tá? E o que consiste esse modelo? Bom, esse modelo é caracterizado pelo uso de robôs e de tecnologias mais avançadas. Meu Deus, professor, como assim? Usa robô? Sim, meus queridos, usam robôs, tá? No modelo toyotista se usa robôs para ajudar na produção. Só que aqui não fique pensando em robô de filme lá, dos gigantes de aço, os robôs pugilistas lá que ficam lutando e tal. Não, meus queridos, robô no sentido mais simples, né? Máquinas que tem ali uma função automática e que elas funcionam sem ter ali o controle direto de um ser humano. O ser humano produz ela, programa ela e liga ela, digamos assim, e ele vai desempenhar a função, tá? Isso é um robô, tá? Na questão industrial, tá? E não imagine ali um gigante de aço, um robô lá lutador fazendo lá um sapato, tá? Não é assim que funciona. E o que acontece? Outra característica importante desse modelo toyotista também é a flexibilização da produção, tá?
E foi criado inclusive um conceito, né? Ficou famoso um conceito em inglês, né? Porque o inglês, a língua economicamente, né, se usa no mundo todo. E foi criado um conceito nesse modelo toyotista que é o conceito de just in time, tá? Ou seja, na hora certa, no momento certo, tá? Porque o que acontece? Nas indústrias toyotistas, se fazia a produção baseando-se num cronograma de entregas, tá? Ou seja, começava o dia na fábrica toyotista lá e eles tinham a programação certinho, certo? Para fazer lá 20 peças nos primeiros 15 minutos da fábrica funcionando. Então, se fazia tudo calculando certinho o tempo para ter a produção também maximizada, para se produzir mais em menos tempo, certo? Esse é o modelo do just in time, no momento certo. Ou seja, quando a produção ela é feita seguindo um cronograma de tempo bem certinho ali, tá? E a adoção desse modelo do toyotismo marca o final da segunda revolução industrial, tá, meus queridos? Então a segunda revolução industrial, ela inicia-se no século XIX com a expansão do movimento industrial para países como Estados Unidos, França, Alemanha, e marca o fim da segunda revolução industrial justamente a adoção do modelo toyotista. Veja bem, o modelo toyotista ele não difere tanto do modelo fordista, tá? Ele só tem a questão, a adesão do modelo just in time, que é o cronograma de peças ali, de montagem de peças, e também a maior utilização de robôs, certo? Mas também trabalha com linhas de montagem, linhas de produção, tudo bem? Por fim, a gente tem uma denominada, né, na economia, uma chamada Terceira Revolução Industrial, que se iniciou no final da década de 1970, tá? Que foi quando os setores da robótica, da biotecnologia e da cibernética foram incorporados nas indústrias, tá? Então veja bem, as indústrias, elas têm essa característica de ir incorporando os desenvolvimentos científicos. Lembra que eu falei para vocês? Uma das características marcantes do começo da segunda revolução industrial foi a adesão a novos metais que haviam sido descobertos pela ciência, tipo o aço. Então a indústria ela tem essa marca de ver as descobertas que os cientistas estão fazendo. Poxa, como que a gente pode aplicar isso aqui na indústria para aumentar a produção, né? Para otimizar a produção, para conseguir, consequentemente, produzir e lucrar mais. Isso tem a ver, né? Então, a terceira revolução industrial, ela é marcada pelo avanço dos setores da robótica, da biotecnologia e da cibernética dentro da indústria, tá? Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, de cibernética, a gente está falando da mistura das máquinas, ou seja, dos robôs, com os computadores, né? Então, as máquinas passaram a ser conectadas a computadores, ou seja, na terceira revolução industrial, o ser humano ele não precisa nem ficar ali controlando a máquina, ele só fica monitorando o computador, ele programa lá o computador sabe o que tem que fazer, né? E vai lá dar conta de cuidar dos processos industriais, e o ser humano, tá vendo como o ser humano ele vai tendo uma participação cada vez menor no processo industrial, tá? Outra coisa característica desse cenário é também que a capacidade de produção e a comercialização, consequentemente, aumentaram muito por causa da ampliação do mercado, né? Isso tem a ver também com a história geopolítica do mundo e das conquistas coloniais de países europeus em outros continentes, como o continente africano, o continente americano, que aumentam também o mercado consumidor dessas indústrias, mas o fato é que, quando a gente chega na terceira revolução industrial, o mundo todo conectado e consumindo, né? Então, você vê, por exemplo, o Brasil, que produz, né, além de manter o seu próprio mercado interno, exporta produtos para praticamente o mundo todo, né? Por exemplo, como eu falei, a carne brasileira, que é um produto exportado para o mundo todo, tá? Continuando então falando de Brasil, né, já que eu já fiz essa introdução, vamos pensar um pouquinho sobre onde que se encontra o Brasil nessa questão industrial, tá? Bom, primeira coisa, tá, que a gente vai ver isso aqui, inclusive, o Brasil ele se industrializou tardiamente, tá? Então foi só no século XX que o Brasil começou a passar por esse processo de industrialização, enquanto que o país que começou esse processo, Inglaterra, foi lá no século XVIII, tá? Então o Brasil demorou, tá? Mas bom,
quando a gente está falando da indústria brasileira, ela também tem uma localidade geográfica específica, tá? Porque o que acontece? A indústria brasileira, ela se concentra mais na região geoeconômica Centro-Sul, tá? Veja bem, não estou falando daquelas regiões clássicas do território brasileiro, que daí a gente separa Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste, tá? As regiões geoeconômicas, quando a gente está falando de Centro-Sul, a gente está falando tudo ali, desde Minas Gerais até lá Rio Grande do Sul, passando principalmente ali por Rio e São Paulo. E o coração de tudo isso é São Paulo, tá? O estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, mas a cidade, a capital, São Paulo capital, é o centro industrial brasileiro, né? Então a gente tem na região metropolitana de São Paulo e no chamado ABC Paulista também uma grande concentração de indústrias e a cidade de São Paulo, capital, acaba se tornando esse centro econômico, tá? Que administra aí a maior parte desses aglomerados industriais no Brasil, certo? Ou seja, as principais indústrias brasileiras se concentram na região geoeconômica Centro-Sul, tudo bem? E também não só as principais indústrias brasileiras, mas as principais indústrias estrangeiras que têm filiais aqui no Brasil também se encontram, em sua maior parte, na região geoeconômica do Centro-Sul brasileiro, tá? Além disso, a industrialização brasileira, ela aconteceu de várias maneiras, tá? A industrialização no Sudeste, de São Paulo, por exemplo, não é igual à industrialização do Norte, que não é igual à industrialização do Nordeste, características e tempos diferentes, tá? As primeiras indústrias instaladas no Brasil, elas eram obviamente bem rudimentares, né? Bem ali, não eram muito desenvolvidas, e elas focavam mais na produção de alimentos e de tecidos, tá? Isso aí só começou a mudar a partir da década de 30 do século passado, tá, pessoal? Só começou a mudar a partir ali, mais ou menos, de 1930. E essa mudança, tá, no cenário industrial brasileiro aconteceu de acordo com alguns fatores, tá? Alguns motivos fizeram com que o cenário industrial brasileiro mudasse. Então, quais são esses fatores principais? Primeiro, investimentos de capitais na cafeicultura, ou seja, na produção de café, isso mudou bastante o cenário brasileiro. A entrada em massa, tá? A entrada maciça de imigrantes europeus, tá? Até 1930. Até 1930 a gente tinha muitos imigrantes europeus vindo para o Brasil, italianos, poloneses, ucranianos, assim por diante. Não só, tá? Europeus, japoneses também, assim por diante, mas, né, japoneses e outros asiáticos, mas principalmente europeus. A construção de ferrovias também e portos, investimentos em energia, então a gente tem a construção de hidrelétricas, como a hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, em Foz do Iguaçu, e também a ampliação da rede bancária, né? Porque se não tem um sistema bancário grande, não tem como ter indústria, porque a indústria depende para se desenvolver dos empréstimos concedidos pelos bancos. Então, se não tem um sistema bancário desenvolvido, não tem desenvolvimento de indústria, tá? É assim que funciona. Outra coisa também que mudou o cenário econômico industrial brasileiro, pessoal, foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque o que acontece? Por causa da Primeira Guerra Mundial, o Brasil teve que se industrializar para realizar a substituição de importações. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Olha só, presta atenção. Até a Primeira Guerra Mundial, o Brasil importava, dependia muito das importações. Tá? Então, muita importação dos países europeus, de alguns asiáticos também, dos Estados Unidos. Só que daí o que aconteceu? Por causa da Primeira Guerra Mundial, muitos países que estavam envolvidos nesse conflito não conseguiram continuar suprindo as demandas de importações de outros países. Ou seja, numa linguagem bem clara, pessoal, não tinha mercadoria fora para o Brasil comprar. Se não tem mercadoria fora para o Brasil comprar, o que o Brasil teve que começar a fazer? Produzir suas próprias mercadorias para dar conta do seu mercado, certo? Ou seja, a industrialização no Brasil, ela começou principalmente devido à substituição de importações, para conseguir dar conta de importar os produtos que estavam em falta devido ao cenário geopolítico internacional que era a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Entenderam aí? Maravilha. Ou seja, foram adotadas então algumas medidas, tá? Nesse cenário que
visavam ali adaptar e mudar o mercado interno brasileiro, certo? Por isso, tá, que o modelo de industrialização brasileira é considerado tardio, tá? Ou seja, aconteceu tarde, demorou para acontecer, porque veio acontecer de fato só quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. O Brasil não tinha como comprar dos países que estavam envolvidos no conflito, teve que começar a produzir as suas próprias mercadorias. Tudo bem? Figuras importantes da industrialização brasileira, tá? Vou trazer aqui para vocês algumas figuras importantes que contribuíram para esse processo da industrialização brasileira, tá? Primeiro, esse presidente aí, ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, tá? Ele foi presidente, ele governou o Brasil em 2 momentos, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes da história dele, isso aí vocês vão estudar com o seu fantástico professor de história, tá? Em outro momento na disciplina de história. Mas o Getúlio Vargas, ele foi, né? Teve uma relação complicada, digamos assim, com o povo brasileiro. Na verdade, ele teve momentos que ele era muito amado, momentos de muita crítica, chegou a ser um ditador também em certo momento, ou seja, governar sem ser eleito democraticamente. Mas o fato é que essa figura, o Getúlio Vargas, ele governou o Brasil em 2 momentos, tá? Primeiro de 1930 até 1945 e depois de 1951 até 1954. E ele foi responsável por criar algumas coisas muito importantes para a indústria brasileira, como, por exemplo, ele foi o responsável pela criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, tá? E também pela Companhia Vale do Rio Doce, hoje em dia só conhecida como Vale, tá? Essas indústrias, elas foram muito importantes para expandir a produção de ferro e de aço no Brasil. E esses elementos, ferro e aço, eles são muito importantes para o desenvolvimento da indústria brasileira, tá? E do parque industrial na região sudeste. Lembra que eu falei para vocês que o sudeste era a principal região da indústria brasileira? Isso tem a ver com os feitos, por exemplo, de Getúlio Vargas, que investiu na produção de ferro e de aço, certo? Aqui é uma imagem da Companhia Siderúrgica Nacional, que fica lá na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foi feita durante o governo do Getúlio Vargas. Olha o tamanho do complexo industrial aqui. Isso aqui começou a mudar e fazer a indústria do Brasil crescer, certo? Outra personagem importante do processo de industrialização brasileira foi o presidente Juscelino Kubitschek, tá? Que foi presidente do Brasil entre os anos de 1956 e 1961, tá? E o que o Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, fez, tá? Ele fez uma política deliberada, de propósito, tá? Para o desenvolvimento industrial do Brasil, que levou à implantação de uma indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis também. Mas no caso dos bens de consumo duráveis, a gente está falando, por exemplo, de automóveis, eletrodomésticos, certo? Esses são os bens duráveis. E a indústria dos bens duráveis começou a crescer muito no Brasil no governo do JK, tá? Ele tinha um plano, inclusive, né? O Juscelino Kubitschek, ele foi eleito com esse plano, daí vocês vão estudar isso lá na disciplina de história, tá? Por enquanto, só o que eu vou contar para vocês é isso. Ele tinha um plano para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, que era o chamado 50 anos em 5. Ele queria fazer o Brasil avançar 50 anos de desenvolvimento só em 5 anos do governo dele, né? E ele também foi responsável por outras coisas que marcaram a história do Brasil, como, por exemplo, a construção de Brasília, que é a nossa atual capital da República do Brasil. Infelizmente para mim, né? Eu preferi o Rio de Janeiro, né? Mas enfim, o JK também foi responsável pela construção de Brasília, certo? O Brasil também passou por uma fase na história do século XX do regime militar, dos governos militares, né? Que foi a partir ali de 1964, quando houve um golpe civil-militar que colocou lideranças do exército como presidentes do Brasil, sucessivos presidentes do Brasil, e durante os governos militares também teve tentativas de fazer crescer a indústria brasileira. O que fizeram, tá? Os governos militares conseguiram fazer crescer a indústria brasileira, só que isso teve como preço, digamos assim, o endividamento externo do Brasil, tá? Então,
o Brasil se industrializou muito durante a época dos governos militares, que vão de 1964 até 1985, mas também cresceu muito a dívida externa do Brasil, ou seja, o Brasil se endividou muito para crescer industrialmente, certo? Os militares eles também criaram várias agências para fiscalizar os serviços públicos, tá? Agências, inclusive, que existem até hoje, como, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e também a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tá? A ANP. Ou seja, tudo isso para crescer e para trazer um desenvolvimento industrial para o Brasil. E isso nos traz os dias de hoje, né, meus queridos? Como que está esse cenário industrial e econômico brasileiro? Bom, atualmente, o setor industrial brasileiro, ele não dá tanta importância, ele não foca tanto na questão... ou melhor, o setor econômico brasileiro, o cenário industrial brasileiro, perdão, meus queridos, deu um bug aqui. O setor industrial brasileiro, ele perdeu um pouco da importância quando comparado para o setor de serviços, tá? Isso que eu queria falar. Ou seja, a indústria brasileira, que vinha crescendo muito, que foi muito investido o seu crescimento no século XX, diminuiu o crescimento e foi perdendo espaço para o setor de serviços, tá? Como, por exemplo, que é o terceiro setor lá que a gente viu, certo? Ou seja, isso vem de um processo de desindustrialização, tá? O que isso quer dizer? O que é um processo de desindustrialização? Quer dizer que o Brasil, ao invés de continuar crescendo a sua indústria, tá? Produzir produtos completos com todas as etapas de produção, começou a vender matéria-prima e comprar produtos industrializados, já prontos, digamos assim, de outros países, tá? Isso tem os seus lados bons e lados ruins economicamente, né? Mas o fato é que aconteceu isso, ou seja, a indústria do Brasil, ela ainda é muito importante, tá? Muito importante, mas ela não está crescendo tanto quanto o setor de serviços aqui no Brasil, tá? Veja bem, pessoal, vamos ver aqui uma questão importante também, que é a questão das privatizações, tá? Porque quando a gente está falando de economia, tem um grande debate que é o seguinte: quem é que tem que cuidar da economia do país? Tem que ser mais o Estado ou tem que ser mais a iniciativa privada? Vocês vão ter a oportunidade de discutir essa questão em outros momentos, na disciplina de história, vocês vão ver lá a história do liberalismo, desenvolvimento do capitalismo, modelos de economia planificada, mas quando a gente está falando do Brasil, tá? Veja bem, quando a gente está falando de privatização, a gente está falando de empresas privadas, certo? Então, olha só, veja bem que aqui tem os setores, os principais setores da economia brasileira, certo? E quando a gente olha para isso aqui, a gente vê que a maior parte da economia brasileira é gerida pelo Estado e não pela iniciativa privada, tá, meus queridos? Por exemplo, quando a gente está falando do setor de energia elétrica, apenas 31% do setor de energia elétrica é controlado por iniciativa privada, ou seja, por empresas. Os outros 69% são controlados pelo Estado. E assim por diante, tá? Então vocês podem, esse gráfico tem no livro de vocês podem dar uma analisada para ver realmente como que tá hoje em dia, né? Hoje em dia não, né? Porque esse gráfico é de 2002, né? Então nas 2 últimas décadas mudou, mas não tá tão diferente disso aqui, certo? Bom, meus queridos, por hoje é só, tá? Ficamos com esse grande panorama aqui da economia mundial e da economia brasileira também. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer coisa, reveja nessa aula, volte nos trechos que tu não entendeu muito bem, leia as páginas do livro, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar nossa caminhada de construção do nosso conhecimento geográfico e do nosso conhecimento sobre a população, sobre o Brasil, sobre essa nação tão importante pra gente, que é o nosso país, que a gente foi abençoado de nascer aqui por Deus. Então é isso aí, meus queridos. Bons estudos para todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.